processo eleitoral é sempre muito bem resguardado de informações e para contribuir para o... Faixa para cá, Efraim. Tu vai ter que passar para lá, né? Não, eu fico para cá. Isso, tá. Fica melhor. Valendo? O processo eleitoral é resguardado de múltiplas informações, sempre com o intuito de deixar bem claro, tanto para os partidos políticos quanto para o eleitor, a importância desse processo. Tá. E é nesse viés que hoje tem o lançamento dessa cartilha aqui no Ministério Público. Exatamente. É nesse propósito que o Ministério Público está convocando os partidos políticos, a própria imprensa, para o lançamento dessa cartilha, para dialogar com esses atores do processo eleitoral, para informar, que a informação é fundamental no processo eleitoral, e prevenir também. Tem um caráter preventivo na medida que você tem essas informações, você deixa de cometer eventuais ilícitos e facilita, portanto, o processo eleitoral e o papel também do próprio Ministério Público e dos demais órgãos de controle. Durante todo esse processo, fala muito em fiscalizar. E essa cartilha, ela vem implementar também essa ferramenta? Exatamente. Essa cartilha, de uma maneira bem acessível e didática, ela dá um passo a passo, ensinando o eleitor, todo cidadão, a como proceder no caso de formalizar uma eventual denúncia. Como o cidadão vai ter acesso a essa cartilha? Essa cartilha está sendo disponibilizada no nosso site, vai ser distribuída aqui para o cidadão. Nós temos diversas ferramentas, inclusive o Disque Denúncia também, que é uma parceria com o TRE, em que a sociedade pode participar e fazer as suas denúncias. Doutor, para cá. Até agora, doutor, que denúncias foram recebidas pelo Ministério Público eleitoral? Nós temos diversas denúncias, especialmente no que toca à propaganda eleitoral extemporânea, inclusive já com alguns resultados divulgados aí pela imprensa, quer julgados pela própria comissão do TRE, como pelo próprio tribunal. São denúncias relativas a propagandas irregulares, propagandas ilícitas que estão em desacordo com a resolução que disciplina a matéria. Denúncias relativas também a eventual uso da máquina pública, da máquina administrativa em prol de determinadas candidaturas. Existem procedimentos investigatórios nesse sentido. Procedimentos também relativos à propaganda institucional de forma exagerada, Então são denúncias que estão sendo apuradas e que o Ministério Público está fazendo os encaminhamentos devidos. Então, nesse caso do uso da máquina pública, em que situação foi essa? Nós recebemos uma denúncia de um advogado e formalizada aqui do próprio cidadão, que compareceu na sala do cidadão, de atendimento ao cidadão, no sentido de preocupado com aquele decreto, esse decreto de emergência, entendendo ele que não era o caso, haja visto que nós tivemos um inverno bastante bom e que, como essa situação de calamidade, de emergência, é uma das exceções que se permite a ensejar transferência de recursos para municípios, isso poderia ser eventualmente usado para cooptar, para adquirir apoios políticos, de forma que o Ministério Público está investigando com cautela esses fatos. A máquina pública não pode, em tese, ser usada de forma nenhuma, e o Ministério Público está, primeiro, fazendo aquilo de praxe, colhendo essas informações para, no final, fazer um juízo de valor sobre a procedência ou não. O candidato a governador pelo PSC, o doutor Monsanto, ele chegou a dizer que não conseguiu ampliar a sua coligação porque os partidos estão cobrando muito alto, cobrando muito dinheiro. Você chegou a levar isso em consideração? Nós temos também investigações aqui formalizadas, alegando esse tipo de expediente, Quanto mais se aproxima, o que se percebe é isso. A data das eleições, mais denúncias aparecem. Algumas vazias e outras com mínimo indício de verdade. O que a gente pede é prudência, na verdade, dessas pessoas, para que quando se dirigir ao Ministério Público, venha com o mínimo de elementos. Alguns anunciam isso pela imprensa, dizem isso de uma maneira, às vezes em tom até de desabafo, mas quando é chamado aqui, desconversa.
Né? Então o Ministério Público está aberto para toda a sociedade, né? Mas que as pessoas têm que ter uma certa prudência e trazer aqueles elementos que entendem necessário e que apontem um indício mínimo, né, de ocorrência desses fatos, para que o Ministério Público possa então desencadear o processo. Então, nesse caso não há indício de que alguns partidos chegaram a trocar apoio e horário de tempo na TV por dinheiro, coisa assim. Não, se ele tiver essa informação, que nos traga aqui. Né? Nós temos uma investigação nesse sentido, isso já foi distribuído para um dos procuradores, um já foi arquivado, de um cidadão que disse que um candidato estaria obtendo apoio político, utilizando desse expediente, mas quando chegou aqui, simplesmente desconversou. Então a gente pede a prudência dessas pessoas para quando quiserem formalizar as suas denúncias, venham, mas com trago mínimo de elementos para que isso possa ser. Qual a recomendação que você está dando aos promotores de justiça no interior? Nós temos ido em algumas zonas, as zonas eleitorais maiores do estado, exatamente fazer esse diálogo público com os demais atores do processo eleitoral, a própria imprensa, os partidos políticos, no sentido de informar sobre as regras, levar todas as nossas preocupações, tirar eventuais dúvidas que eles possuam, né, sempre no sentido de fazer com que o processo eleitoral cumpra e ocorra dentro da lisura. É isso que a sociedade espera, sem influência de abuso do poder econômico, sem influência do abuso do poder político. Doutor, que forma de fiscalização, já que o senhor faz isso há muito tempo, será nova no sentido de impedir a compra e venda de votos? Não, a própria estatística do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí é uma demonstração de que muitos políticos, boa parte, insistem em fazer campanha abusando do poder político, abusando do poder econômico, né? Nós temos diversos mecanismos. O Ministério Público não está em todos os lugares, mas a sociedade está presente em todos os municípios, nós temos promotores, né? E nós temos diversos mecanismos de denúncias, quer através de gravações que têm sido feitas, têm sido muito objeto lá na Justiça, né? Quer de provas testemunhais, provas documentais são mais difíceis, né? Mas a sociedade está atenta. Nos últimos anos, como disse anteriormente, o tribunal tem figurado como um dos que tem mais caçado prefeitos, né, deputados, e isso tem que servir de alerta para os partidos políticos, né, para aqueles candidatos que façam sua campanha de maneira limpa. É isso que a sociedade espera. Doutor, quando uma pessoa é governador, o parentesco que impede a pessoa de ser candidato, vai até onde? Tio não atinge não, né? Não, é o segundo grau. O princípio é que não pode ter continuidade na família. Esse é o princípio. Nunca mais. Para se manter dentro do... O que é isso? É filho, mulher? Ou até onde, mais ou menos? Filho, mulher? Segundo grau. Certo. No caso do Dr. Monsanto pode ser candidato, né? Não tem problema não. Eu não sei nem se ele formalizou a candidatura dele. Precisa analisar o caso concreto. O princípio é isso, que perpetuação da família, isso não pode ocorrer. Esse é o princípio. Mas você sabe até que grau atinge não? Não, até o grau a gente tem que analisar cada pedido. É porque eu fui fazer a matéria, ofereci a matéria para o meu editor disse assim, e pode, tio, pode, eu não sabia responder. Não sabe, aí só ainda vai consultar ainda isso. Quando for formalizado. O princípio, a partir apenas do registro de candidatura, é que a gente vai analisar todos esses casos. E a fiscalização, doutor, do ficha limpa, você vai a lei da ficha limpa? Sim, a lei da ficha limpa é um outro aspecto que os partidos políticos têm que ficar bastante atentos. Né? Isso a gente tem feito através desse sistema a nível nacional, esse banco de dados, em que não que essas pessoas sejam inelegíveis. Esse banco de dados que está sendo feito é exatamente de potenciais inelegíveis. Então, a partir da formalização dos registros de candidatura, é que nós teremos de analisar cada caso concreto para se verificar, portanto, se ele incide ou não em uma causa de elegibilidade, se ele preenche aqueles requisitos da elegibilidade ou não incide em alguma daquelas causas de inelegibilidades que é
a lei da ficha limpa. Só a última pergunta para não me perturbar mais. Quantas pessoas você já tem nessa lista de possíveis inelegíveis? Olha, a nível nacional, como esse sistema é a nível nacional, estaria chegando perto de 300.000 pessoas a nível nacional. No Piauí, cerca de 3.000. São potenciais inelegíveis. Como eu te disse, são potenciais. Não necessariamente essas pessoas, todos irão concorrer e necessariamente, a partir da formalização de cada registro de candidatura, é que se vai verificar o caso concreto, se ele incide ou não de uma das causas de elegibilidade ou de inelegibilidade. Qual os casos mais comuns de inelegibilidade? Cerca de... Qual os casos mais comuns? Reprovação de pontos, segundo a estatística do TSE, nas eleições de 2010 foram responsáveis por cerca de quase 70%. Então esse é a grande dificuldade, né? É o grande caso de inelegibilidade, né? São ex-gestores públicos que tiveram suas contas reprovadas, quer a nível de Tribunal de Contas do Estado, quer a nível de Tribunal de Contas da União, né? E a partir daí, então, se é feita essa análise, qual a motivação dessa reprovação, se esse fato se caracterizar ato doloso de improbidade administrativa, aí, em tese, seja a ação de inclinação de registro.